A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Esse é um programa da Igreja Cristã Maranata, cuja nossa intenção, nosso objetivo é juntos estudarmos a Palavra de Deus, com o interesse de conhecermos mais as Escrituras Sagradas e nos tornarmos, pela Palavra, mais próximos do Deus da nossa salvação, nos levando assim a conhecer mais a pessoa do Senhor Jesus, que é a própria Palavra de Deus. Nesse momento, nós estamos estudando sobre a Arca de Deus no Templo de Salomão. É uma série de estudos que vem falando sobre a caminhada de Deus no meio do seu povo, desde quando o Senhor tirou Israel do Egito e o conduziu pelo deserto, mostrando que sempre a arca ia à frente do povo, que a arca era o centro da vida espiritual do povo de Israel. Já aqui nos deixando e lembrando a primeira lição, porque no Velho Testamento a arca significava e representava a presença de Deus. Nisso aprendemos que o Senhor Jesus, é aquele que sempre deve ir à frente da igreja. É aquele que sempre deve ir à frente também da nossa vida. Todos os convites do Senhor eram nesse sentido. Vinde após mim, aqueles que me seguirem. Ou seja, o evangelho que pregamos, que vivemos, não é aquele que o homem vai à frente e o Senhor vem atrás abençoando. Não, não é este. O verdadeiro evangelho é o Senhor indo à frente. A direção é dele, o caminho é ele. Ele que traça o projeto, ele que define o destino. E cabe a nós, como servos e crentes no Senhor Jesus, seguir as suas orientações. Mas agora queremos dar início a esse tema lendo um texto da Palavra de Deus, o livro de 2 Crônicas, capítulo 5, verso 7, que diz: Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Nós estamos chegando ao fim dessa série acerca da Arca da Aliança. E a arca vai encontrar repouso em Jerusalém. Jerusalém era o destino final da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Ela atravessa todo o deserto com o povo no tabernáculo.
ela entra na Terra Prometida e, como já foi estudado aqui em outros episódios, ela teve uma jornada em Gibeão, em Nob, em Siloé, mas o destino final dela era Jerusalém. Ali era o lugar onde Deus havia escolhido. E aqui já aprendemos algo que está estabelecido para nós no Novo Testamento. Porque a Bíblia fala no Novo Testamento de uma cidade celestial, a Jerusalém celestial, a Jerusalém do alto, não aquela que está no Oriente Médio, marcada por suas guerras, com sangue derramado em suas ruas, não. Há uma Jerusalém onde não há choro, onde não há morte, onde não há lágrimas, onde não há angústia. E este também é o destino de todos aqueles que se chama o povo do Senhor Jesus. E a arca, que significa a presença do Senhor, é a presença do Senhor que nos levará a este lugar de repouso. Por isso a palavra fala: levantai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Aqui estamos para trabalhar para o Senhor, para trabalhar pelos nossos próprios propósitos, cuidar da família, mas um dia nós encontraremos repouso na Jerusalém celestial. Observe um ponto importante. Vejam que Jerusalém foi o lugar em que Deus escolheu para ser adorado. Isso já estava prescrito lá em Deuteronômio, quando o Senhor disse que iria separar um lugar, que tinha um lugar em que ele colocaria o nome dele e ali ele seria adorado. Mas não revela qual lugar. Quem vai ter essa revelação e alcançar essa profecia é Davi. Davi que entendeu que Jerusalém era o lugar que Deus havia separado para colocar a sua arca de forma permanente, o seu templo, e que ali era o lugar onde todo o seu povo Israel subiria para adorar o seu nome, o lugar onde um dia Abraão ofereceu o seu filho, o lugar onde um dia Davi ofereceu sacrifícios pelo seu pecado, para que o povo fosse poupado. Trazendo isso para os nossos dias, Deus também escolheu um lugar para ser adorado. E agora este lugar é o coração do homem. Isso fica muito claro na conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Enquanto Jesus estava preocupado com a salvação da alma dela, ela estava preocupada com o lugar. Onde é o lugar de adoração é em Jerusalém, é aqui no lugar sagrado dos samaritanos, e Jesus vai então mostrar a ela um outro entendimento, não mais da lei do Velho Testamento. O mais importante não é lugar físico, geográfico. O lugar agora onde Deus quer ser adorado é dentro do coração, é no coração do homem. Por quê? Porque agora o crente é o templo. Lá nós tínhamos um templo que foi construído na cidade de Jerusalém. Agora o Espírito Santo constrói um templo em nós. Por isso o apóstolo Paulo vem e escreve: vós sois o templo do Espírito Santo, o altar ao Deus vivo está no nosso coração. Então, onde agora é o lugar onde Deus quer ser adorado? Onde Ele quer encontrar um louvor? Dentro de nós. Reconhecendo a morte de Jesus, reconhecendo a obra redentora, reconhecendo a sua palavra, reconhecendo o seu Espírito Santo. Mas também é preciso entender, desse contexto que nós estamos falando, que agora a arca teria um lugar fixo, que era o templo de Salomão, o lugar que o Senhor tinha escolhido. Porque a arca foi transitória, ela veio passando, como já falamos aqui, e também em outros episódios, em vários lugares, Siloé, em Nob, em Gibeão, no deserto, no tabernáculo. É a presença de Deus que vem se movendo pelos séculos, pelos povos. Mas um dia haverá um lugar fixo, onde a presença do Senhor conosco, nós estamos dizendo. E para a arca foi o templo em Jerusalém.
para nós é a eternidade. Quem fala esse lugar fixo, permanente, eterno. Nós estaremos neste lugar. Há uma eternidade aguardando a igreja para os remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E lá o louvor será permanente, contínuo, fixo, eterno. E podemos até perguntar a alguém que está nos ouvindo, então nós vamos ter também um templo lá na eternidade, na Nova Jerusalém. É mais glorioso do que isso. Porque João escreve em Apocalipse, e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, eles são o templo. O templo que vamos estar é porque nós vamos estar dentro da presença gloriosa, plena do Senhor, e ali adoraremos para sempre. Vamos cantar neste momento, parar um instante e adorar o Senhor com o hino Deus está no templo. Deus está no templo, Pai onipotente, diante dele nos prostremos, servos consagrados ao Altíssimo adoremos. Com favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício recebemos de seu sangue. O Cordeiro eterno foi o sacrifício que na cruz morreu exangue. Escolheu e sofreu o mortal suplício. Cristo está no templo, venho como ao templo, instrutor divino, nossos corações habita. Mestre incomparável, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó favor supino, Ele está no templo. Amém. Agora veremos como Jerusalém passou a ser o centro da adoração do povo de Israel, já com a arca e agora com o templo. Não havia outros templos em Israel, só havia um templo, e esse estava em Jerusalém. Assim, quando havia as festas em Israel, as festas espirituais, o calendário festivo que Deus mesmo havia revelado para Israel, todo o povo subia a Jerusalém, as 12 tribos. E todos os rapazes, a partir dos 12 anos, para ali juntos adorar ao Senhor, apontando já profeticamente para
uma única adoração, quando todos os povos, raças e tribos estarão um dia na Jerusalém Celestial, adorando aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, porque um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo era o Senhor. Aquela adoração de todos os povos, todas as tribos subindo a Jerusalém era uma sombra de uma adoração que haverá em dias futuros ao Senhor Jesus. Isso era algo tão significativo para Israel que, por exemplo, Daniel, o profeta Daniel, quando estava na Babilônia, ele orava, diz a Bíblia, 3 vezes por dia. E ele sempre se recolhia no seu quarto. E ele orava voltado para a janela do seu quarto que estava voltada para Jerusalém. Então ele tinha ali no seu aposento uma janela aberta, voltada para Jerusalém. Então ele ali ajoelhava e ele orava. Isso traz para todos nós um ensino precioso. Eu creio que todos nós, no sentido espiritual, temos que ter uma janela aberta para Jerusalém. Temos que viver aqui, como Daniel viveu na Babilônia, cuidando dos afazeres, das obrigações e deveres, cumprindo o nosso papel como pai, marido, filho, trabalhador. Mas temos que ter uma janela aberta para a eternidade. Lembrar que isso aqui não é tudo, que estamos de passagem, mas que um dia nós iremos encontrar repouso permanente e fixo no nosso lugar de descanso, que o Senhor separou para nós. Por isso que Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu irei prepará-las. E quando elas estiverem prontas, eu voltarei para vos levar. Jesus vai levar a igreja para essas moradas, que será o nosso descanso eterno na presença do Senhor. Então essa janela tem que estar aberta em nós, essa fé, essa esperança de uma eternidade gloriosa, que o fim não é aqui, mas um dia sim, lá nós iremos começar a verdadeira vida, a vida que não tem fim, a vida perfeita que todo mundo quer. Jesus tem para nós, na sua presença, na eternidade, nas moradas que Ele preparou para nós. Mas é importante também falarmos de que antes que houvesse o Templo de Salomão, a arca estava na tenda de Davi, já em Jerusalém, e antes ainda esteve no tabernáculo de Moisés. E queríamos falar agora então sobre a tenda de Davi, sobre a arca já em Jerusalém, que temos esses 2 momentos. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, porque ele alcançou a vontade do Senhor e isso agradou ao Senhor, ele coloca a arca perto da casa dele em uma tenda simples. Não era como o tabernáculo, com seus cortinados coloridos, com metais preciosos, ouro, prata, bronze, linho, não, púrpura, não. A tenda de Davi era simples, não chamava muito atenção, mas dentro estava a Arca da Aliança, a glória de Deus, nos fazendo lembrar do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era assim como aquela tenda, um homem simples, se fez homem, carpinteiro, homem de dores, como a raiz de uma terra seca. Uma raiz não é uma coisa bonita. Não tinha beleza para que ninguém o desejasse. Homem de trabalhos, oprimido pelas nossas transgressões, era um galileu, um carpinteiro. Nasceu numa manjedoura, mas por detrás de toda aquela simplicidade de Jesus estava a glória do unigênito do Pai, o próprio Deus Filho, aquele que dá a vida porque Ele é a vida.
Mas aquela tenda também pode ser cada um de nós. Porque nós somos como aquela tenda. Somos homens, tenda a falar de algo passageiro, algo que não é fixo, permanente. Nós somos uma tenda aqui nessa vida. Os nossos anos se passam, os nossos dias estão correndo. Estamos aqui e um dia não seremos mais. Mas podemos ser uma tenda que tenha dentro dela a glória do unigênito do Pai, a arca da aliança. Podemos ser homens passageiros, mas temos dentro de nós algo que é eterno, que é a presença de Jesus. E aí vemos uma tenda que se transformou em templo. É o que Deus quer fazer em cada um de nós, que possamos ser tenda aqui nessa vida, passageiro, mas que a nossa vida espiritual, que a nossa alma possa ser um templo, que a vida possa ser esse templo onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é glorificado. Há um ensino muito precioso acerca da construção desse templo que estamos falando bastante. É que Davi abriu para que todo o povo pudesse trazer ofertas para a construção do templo. E aqui já começamos a abordar o templo em um aspecto diferente. Porque durante a obra que foi feita, e foi uma obra que durou muitos anos, o povo trouxe ofertas. E Salomão foi quem conduziu aquela construção, foi quem estava à frente. E vemos aqui em Salomão um tipo profético do Espírito Santo. Por quê? Porque agora é Salomão que está, desde o Pentecostes, quando ele foi derramado, porque agora está, assim como Salomão está construindo o templo, o Espírito Santo, desde o Pentecostes, vem construindo a história profética da igreja. É o Espírito Santo que está construindo, mas os homens podem dar ofertas. Não ofertas materiais nós estamos falando. Nós não estamos falando de nada financeiro. Mas você pode ofertar ao Senhor a sua vida, você pode ofertar ao Senhor o seu tempo, a sua dedicação, o seu amor, a sua fidelidade. Você pode dedicar ao Senhor os seus talentos, as suas aptidões. Mas veja que coisa interessante. Davi foi quem deu a maior de todas as ofertas. Davi deu ouro, a prata e as pedras preciosas, e ele mesmo diz, ele deu do seu próprio tesouro. Ele deu daquilo que ele tinha recebido, porque ele tinha essa compreensão, que a obra era grande. Então a grande oferta veio de Davi. E aqui então vemos Davi como uma figura profética do Senhor Jesus, porque na construção espiritual da igreja, cada servo dá a sua oferta e a sua dedicação. Mas assim como Davi, a maior oferta foi dada por Jesus. Ele deu a sua vida. Ele deu o seu sangue. Ele deu o seu sacrifício. E deixou o material mais precioso. Ele deixou a sua palavra, o Novo Testamento, uma nova aliança. Ele deixou o Evangelho. E foi sobre essa palavra que ele deixou que o Espírito Santo construiu uma nova doutrina, que é a doutrina do Novo Testamento, que são as colunas da igreja. Por isso que é um louvor que fala assim, edifiquei uma casa. E não está falando de edificar um templo, uma igreja com paredes, mas edificar a nossa própria vida como casa do Senhor. Vamos cantar este louvor. Aos teus servos que
Assim estamos chegando ao final deste episódio, desse estudo. Espero que cada um possa continuar conosco nos próximos. Na próxima semana estaremos estudando sobre a presença do Cordeiro na trajetória da Arca da Aliança. Que Deus te abençoe e a todos a paz do Senhor. Thank you.